Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é um vídeo reflexão que eu achei importante de trazer devido a situações, muito atuais dentro do universo, vamos dizer assim, pop, com todos esses escândalos, envolvendo grandes ícones, estrelas, já consagradas de Hollywood. A gente já sabe, de todas as questões que comumente a gente escuta pelos bastidores relacionados a artistas no geral e esse universo das grandes gravadoras e tudo mais. Mas acho que ninguém, poderia imaginar tamanha situação como essa, que está sendo jogada agora no ventilador e que podem estar, indiretamente falando, linkadas, a questões nossas tão do dia a dia, como por exemplo ouvir músicas. Eu, por exemplo, apesar de ser uma espiritualista e também mergulhar nesse universo, da mediunidade, da sensibilidade de um modo geral, de me interessar por conhecer diversos conhecimentos relacionados a terapias, magia e tudo mais, sempre fui uma amante de músicas pop. Para quem de repente pode não ter intrínseco em si, uma tendência e uma facilidade para as questões de inteligência corporal, para as questões relacionadas à sensualidade, ao sagrado feminino, as artes de uma forma geral, poderia dizer, é só parar de escutar, mas na prática não é tão simples assim. Talvez não seja a melhor maneira e nem mesmo a mais saudável, a se fazer. Mas por outro lado, eu não pude deixar de me perguntar certas coisas, tanto para minha parte mais luz, essa que pode realmente trazer respostas significativas sobre coisas tão comuns e até do dia a dia, mas também para a espiritualidade que me ronda, algo como até que ponto, eu escutar de repente uma música da J.Lo, que eu adoro, da Jennifer Lopez, realmente impactaria num nível prático de vida, através de simbologias, através do próprio ritmo que te leva a certos padrões e a certas realidades, e até mesmo induções que poderiam me levar a certas decisões, atitudes, ações, formas de pensar, formas de viver a vida, de ver o mundo, que eu poderia não estar tão presente de forma automatizada e que não estivesse me fazendo realmente bem. E acho que uma pergunta dessas, não tem necessariamente uma resposta totalmente absoluta, como que numa receita de bolo, mas no final das contas, deixa um espaço muito grande para que a gente faça as nossas próprias reflexões na nossa própria vida e no nosso dia a dia, que é o que realmente interessa, e observe mais, a nível corporal no que sentimos sobre nossas próprias travas, repressões e rebeldias guardadas, que precisam ser expressas. E a música pop é um grande arsenal em todos os sentidos que nos possibilita isso. Bom, para começar, essa ideia mais ou menos que eu tô querendo trazer para esse vídeo, vou deixar aí na descrição um vídeo da Wohan. Não sei se vocês conhecem a Wohan, Isabelle é uma pessoa que eu gosto muito. Primeiramente, eu conheci ela através do canal Irradiar-se. Ela apresenta vários vídeos sobre oráculos que eu adoro.
e que apesar de ser coletivo, né, então serve muito como entretenimento quando você quer ouvir alguma coisa e ainda assim aprender com oráculos, aprender com baralho, com tarô, que é tudo isso que ela traz através dos vídeos. Mas ainda assim, o que é mais interessante é que muitas vezes, apesar de ser uma leitura coletiva, às vezes ela bate com você. Além do mais, ela é uma mulher que eu admiro muito. Eu admiro imensamente a história de vida dela, né? Ela foi 2 vezes uma inspiração para mim. Primeiro, com relação a essa questão, né, de aprofundar os oráculos e tudo mais. Mas, segundamente, eu comentei, né, alguns vídeos atrás que eu estava fazendo teatro. E ela foi, de certa forma, uma inspiração, né, para minha personagem. No início, principalmente, quando eu estava estudando esse personagem. Eu fiz um curso, né, de teatro no Alma d'Alma e a gente chegou a fazer algumas apresentações do espetáculo A Louca, né, que falava muito sobre essas questões muito humanas das nossas sombras, que às vezes a gente não quer nem discutir, a gente finge que não tem. E de uma forma muito humorada, a gente conseguiu levar isso para a plateia e foi muito incrível. E no início de tudo isso, a minha personagem, que era a Pernópia, era para ser contada, né, para o público, como se ele fosse um trans, né, que ainda não teria saído do armário, né. No final das contas, isso acabou não sendo contado dessa forma, né, embora tenha se mantido as questões existenciais da personagem, mas até ali eu já tinha mergulhado fundo, né, nesse universo das pessoas trans. E eu nem sabia que a Isabelle era uma mulher trans. Se puderem, assistam, né, a história dela, a respeito de como ela se sentia, de como que ela se descobriu e foi se transformando, né, porque conforme você vai descobrindo o universo das pessoas trans, você vai percebendo que muitas vezes a pessoa já nasceu daquela forma, com uma sensação diferente, né, de estar num corpo que não era o dela, de querer, né, usar roupas ou acessórios ou se interessar por coisas diretamente do universo contrário ao que ela nasceu biologicamente falando, né? E foi uma grande surpresa e uma grande inspiração, né, a Isabelle para mim, naquele momento em que eu estava entrando em contato, tentando entender como que uma pessoa trans se sentia por dentro, né, e muitas vezes envolvendo todo o universo familiar, onde os pais de repente se sentiam até culpados, né? Pensando o que será que eu fiz de errado para o meu filho, minha filha ser assim. A questão, né, de não se reconhecer, né, na própria identidade corporal com o qual nasceu. Questões mais graves, né, como a questão da prostituição nesse universo, né, suicídio, automutilações, né, todas as feridas relacionadas a esse autodescobrimento, né, que pessoas assim passam. E a Isabelle recentemente fez um vídeo, né, onde ela aparecia se maquiando para mostrar, né, para o público, olha, essa sou eu, né, acordo assim, tenho olheira assim, né, de cara lavada eu sou assim, e tenho meus perrengues, tenho minhas preocupações, tenho coisas que me deixam triste, tenho situações familiares que me incomodam, que eu tenho que aprender a lidar. Muito daquela coisa, né, que eu quero trazer nos meus vídeos também, né, que eu gosto de abordar porque eu sinto essa necessidade de falar sobre isso, a respeito das pessoas olharem para pessoas espiritualistas com uma certa cobrança infundada de que elas sejam perfeitas, ou com um certo grau de moralismo, como existem em muitas religiões, filosofias, na nossa própria família, em nós, que é exatamente o outro lado da mesma moeda disso que a gente critica, julga e aponta o dedo dentro de situações, sim, muito graves, sim, que merecem ser levadas a cabo
para que a lei assuma e que a justiça seja feita dentro do caminho humano e dentro do caminho do divino, que já é naturalmente assim, mas que esconde, né, dentro desse moralismo, certas questões que não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não adianta a gente não abordar, não adianta a gente olhar para dentro da gente mesmo e ver que a gente tem aquilo de alguma forma. Então assistam, se quiserem, né, esse vídeo que eu tô colocando dela, que é bem interessante, que aborda bem essas questões de uma forma muito humana, muito bonita, simples, né, como um bate-papo assim, formal e do jeito que a gente gosta, porque a gente gosta disso. Quanto mais simples e verdadeiro, melhor, né? A gente se identifica. E dentro disso ela traz também a questão da sensualidade, né? Que você vê na própria expressão dela, na própria imagem dela, isso muito presente. Os motivos, né, que a fazem questionar sobre essa questão da sensualidade dentro da espiritualidade, dentro da vida de qualquer um de nós, né, parte muito do universo dela, né, de mulher trans. Mas dentro da sociedade, dentro das nossas próprias vidas, isso está presente nas coisas mais simples, como por exemplo, por que eu não posso entrar, ou mesmo que eu entre, num templo, numa igreja, num terreiro, qualquer lugar, né, considerado como essa fonte de reconexão comigo mesmo, comigo mesma, através daquela forma de cultuar o divino. Mas por que nas coisas mais simples, como por exemplo a roupa que eu uso num lugar desses, deve seguir um tal padrão X ou Y para que eu seja aceita? E é claro, a gente tem bom senso, né? Muitas de nós, de repente, escolheria estar com uma roupa diferente de uma roupa que você iria dançar numa boate à noite, por exemplo. Mas não é essa a questão, né? A questão é, de repente eu estou vindo de um lugar aonde eu estou andando com uma roupa mais livre, um shortinho curto ou qualquer coisa nesse sentido, e existe dentro da minha cabeça ou até na cabeça das pessoas que me olham, por exemplo, dentro de uma igreja, por que essa menina está vestida dessa forma dentro de um templo? Existe essa cobrança, né? E esse certo moralismo implícito no olhar das pessoas em como a gente se sente num lugar que deveria ser uma fonte de reconexão. E existem pessoas que gostam de se vestir assim no seu dia a dia, estão assim em todos os lugares. E qual o problema? Será que isso diminui a minha fé ou a minha capacidade de me conectar com o divino, se é esse o real motivo de eu estar ali? Uma coisa que eu observo, né, é assim, durante esses anos todos, é que a sensualidade, ela é uma qualidade como qualquer outra. Dentro do que eu consigo entender até hoje, existe a energia vital, né, aquela que é neutra, que alguns chamam de Kundalini, né? Dentro da medicina chinesa temos o elemento madeira, né, onde a raiva, a agressividade de uma forma neutra, de uma forma intrínseca, é essa energia basal, né, da vida. E percebe? Se a pessoa tem qualidades mais pro racional, essa energia permeia ela e vai sendo direcionada para esse local, né, de criação de coisas muito relacionadas a essa racionalidade dela, a questões filosóficas e tudo mais, né? Se a pessoa tem uma qualidade mais de ação, aquela energia vem, permeia ela e se transforma na qualidade que ela mais possui. E se uma pessoa tem essa qualidade sensual, da sensualidade, aquela energia vem
e deve ser também direcionada respeitando esse quesito que é tão natural nela. Só que existem as deturpações, né? Como essas questões que a gente está vendo, que são extremos, percebe? A questão lá de Hollywood é um extremo que, se você vai para o outro lado, você vê esse moralismo, né, que existe na nossa sociedade, sempre existiu, regado a muita repressão, a muita culpa, há muitas regras infundadas de como você deve levar a sua vida, com quem você deve dormir ou como você deve dormir, com as pessoas que você escolhe se relacionar. Percebe? São extremos que um alimenta o outro, e se a gente não olha para os dois lados da moeda, a gente não resolve a questão principal disso tudo. Você pode ver, né, nas questões, tem pessoas muito famosas, né, envolvidas nisso tudo, como o Justin Bieber, o Jaden Smith, né, o filho do Will Smith, mas eu comentei, né, em alguns vídeos aí atrás, falando de questões polêmicas da nossa sociedade, que a gente, ao meu olhar, a gente tem que olhar, assim, a raiz, né, de tudo isso. E você percebe, pelo menos eu ainda posso dizer que é superficialmente, né, eu vi algumas entrevistas, mas observando, né, os dois meninos, você observa, né, que o Justin, né, tinha toda uma questão daquela ilusão, né, de um menino inocente, né, nesse sentido, querendo esse poder e se deslumbrando, né, como muitos de nós faz isso. Até mesmo dentro da espiritualidade isso ocorre. E em outras questões aí afora isso ocorre também, porque eu acho que isso tá em tudo. Enquanto que você vê que eu assisti um pedacinho que o Jaden falava, né, sobre isso tudo, e ele falava que no início era tudo maravilhoso, era encantador e tudo mais, e conforme ele se viu num certo momento que ele estava preso naquela situação e coisas horríveis que aconteciam, grandes pesadelos, como ele mesmo citou, né, nessa entrevista que eu, um pedacinho de uma entrevista, na verdade, que eu ouvi ele falar. Eu sempre tive essa impressão, né, porque quando você vê o Jaden ali no Karate Kid, né, com Jack Chan, um menino saudável, normal, assim. E depois de algum tempo, conforme ele vai crescendo, né, na adolescência, e que ele vai se transformando, alguns o tinham como um menino estranho, né? Quantos de nós, né? Até eu, até hoje, desde criança eu tenho essa impressão de ser uma pessoa estranha, né? Mas na espiritualidade tem dois tipos de estranhos, né? Tem aqueles estranhos mesmos, né? E tem o estranho bonitinho, aquele que se sente diferente, vamos dizer assim, mas que no fundo é uma parte bonitinha da espiritualidade. Mas muitos de nós têm a sensação de estranho mesmo. Nossa, eu sou esquisita, né? E esse menino, né, nessa fase de vida em que ele se emancipou, né? Acho que com 14 anos ele pediu essa emancipação dos pais. Você vê, né, na atitude da pessoa que existe ali, apesar da experiência que ele passou, né, existe uma maturidade no espírito que de repente outros podiam não ter tão desenvolvido aquilo e por isso entraram de uma forma muito mais dolorosa. Por exemplo, eu nunca entendi por que não houve a continuação, né, do Karate Kid, e muitos também observando, né, a questão do quão sucesso foi aquele filme e tudo mais, e observando, né, a forma como aquele menino crescia e na imagem dele transparecia essa transformação que ele estava sofrendo, né,
por dentro aquilo aparecia por fora também, muitos não entendiam, né? E falavam, ele é só um menino estranho, sem saber o que realmente ocorria, né? Talvez muitos de nós hoje entendam, né, o que ocorreu. Porque você pensa, como que um menino daqueles, com um pai famoso, com uma família aparentemente perfeita, né? Porque daí a gente vê que não existe mesmo família perfeita, e existem umas que são piores ainda, porque passam na frente das câmeras esse visual de ser uma família perfeita, só que por detrás das câmeras é tudo uma grande deturpação e uma grande mentira. Mas isso também não pode ser retirado, né, de todas as pessoas que passam por uma situação dessas, que é a questão da responsabilidade pela própria vida, por ter atraído aquilo para si, né? E é lógico, não tirando a monstruosidade, porque isso nem se fala, né? Nem se precisa dizer, a gente sabe. Mas sabe aquela questão, se existem grandes empresas de cigarros e de outras coisas pelo mundo lucrando bilhões, é porque do outro lado existem consumidores dependentes disso. Se a gente não olha as questões raízes das coisas, a gente não resolve as coisas. A gente sempre vai achar um bode expiatório para jogar a culpa, mas isso não está mais sendo suficiente. Na verdade, nunca foi, né? Esse escândalo, né, e tudo que está por detrás disso, que estourou, né, nesse universo artístico, e ele está em tudo na nossa sociedade. Se a gente for imaginar, deve haver em outros aspectos e campos, todos que você imaginar, político, educacional, da saúde, da família, na justiça, nas religiões, que essa questão tão fácil, né, da gente corromper em nós as nossas experiências, né, muito humanas. Pode ser que existam deturpações que a gente não faça a mínima ideia que exista dentro da gente mesmo. E é lógico, né, que em se tratando desse universo, né, do pop, eu não poderia jamais deixar de trazer aqui uma música com propósito, setuplamente, né, recheado aqui de músicas que eu escolhi para trazer certas reflexões sobre essa questão dos polos, né? Porque no final das contas se trata disso, né? Esses extremos desses polos nos quais a gente vive, né? Partindo desse universo do sagrado feminino e, por que não, também do sagrado masculino, e tudo que está envolvendo essas questões, como a sensualidade, a sexualidade, a exacerbação ou a falta dela, como nas questões do moralismo exacerbado e das repressões que a gente, como ser humano, sofre e faz sofrer. Essas coisas precisam ser abordadas, né? Para que a gente, em nós mesmos, comece a conhecer aqueles nossos lados que muitas vezes ficam obscuros, né? Ficam escondidos, limitados, repreendidos, para que a gente possa, dentro disso, achar um caminho do meio, né? Que nos ajude a nos permitir fazer da nossa vida que se flua de uma forma mais harmônica, mais feliz, mais alegre, num sentimento real de que está valendo a pena estar aqui e aprender coisas e vivenciar coisas nesse palco, nesse game aí da vida. Eu vou começar, né, da parte mais suave, né, mais terna, para depois ir, né,
para a parte mais especulativa do pop, vamos dizer assim. Como se fosse assim, começando por músicas meio sessão da tarde, né? E adentrando mais para frente músicas mais no estilo tela quente adiante. Bom, primeiro música com propósito desse vídeo que eu trago, então, é This Is Me, de um coral maravilhoso de crianças, meio que teatralizado, um verdadeiro espetáculo aos nossos olhos, que vem nos lembrar, né, que esse que realmente somos é tudo o que verdadeiramente importa, antes de mais nada para nós e depois para a sociedade, porque é o que a gente leva como real para o mundo. E que dentro disso, nossas qualidades principais e também as nossas partes quebradas, como a música mesmo fala, né? Nós não queremos suas partes quebradas. Quantos de nós já não se sentiu assim diante da sociedade, né? Em que nossas partes quebradas, nossos erros, nossas sombras não cabiam dentro de uma sociedade que busca o tempo todo a perfeição, que não existe afinal. E isso é uma luta pessoal, na verdade, de cada um de nós, né? Fazer com que através das nossas ações, aprendizados, palavras, contribuições com o mundo, a gente traga realmente essa parte que seria o verdadeiro eu nosso, que muitas vezes a gente nem conhece, né? Por isso que é muito importante esse autoconhecimento, né? Isso parece estar muito batido e às vezes a gente até cansa de ouvir, mas se a gente for para a simplicidade dessa palavra, que é o autoconhecimento, é o saber o que eu sinto, é o saber o que eu gosto, é o saber o que faz sentido para mim, mesmo que para o outro não faça. Como essa questão da sensualidade, né, que a Wohan trouxe, que eu estou trazendo aqui porque faz parte da minha vida. Por exemplo, às vezes isso não se reflete tanto na minha aparência especificamente. Às vezes sim, né? Mas na maioria das vezes, uma forma que eu gosto muito, muito boa para mim de canalizar essa energia é através da dança, é através da música. E quando eu falo de dança e de música, eu não tô falando de valsa, né? Eu tô falando de danças sensuais, assim, como uma dança do ventre, como até mesmo um samba, danças meio latinas, estilos, né, de música, e aqui tem muito a ver com pop, né, como estileto. Se você gosta de dança, de música e tal, e nunca experimentou estileto, né? Estileto é aquela dança muito comum entre as mulheres, mas também tem alguns homens que gostam, né, desse estilo, que traz esse glamour das divas, né, como Beyoncé e outras nesse estilo, Lady Gaga, a própria J.Lo, né, e referências do pop, principalmente internacional, para uma pegada mais individual, de você sentir essa energia, de você vivenciar isso através de uma aula de dança. Tanto que eu recomendaria muito que você fizesse uma aula dessas, principalmente naqueles momentos em que você tá meia down, assim, meia para baixo com relação à sua feminilidade. Muitas vezes, quando a sua energia tá presa, né, reprimida, pressionada para dentro, estagnada, você fazer uma aula dessa, ou mesmo você dançar em casa, no seu quarto, ou se você tiver vergonha, no banheiro, que seja,
por 5 ou 10 minutos, mas bem dançados, sabe, soltos, leves, livres, né? Se perguntando para o seu corpo através das posturas corporais, através das expressões corporais que você tiver, que o teu corpo quiser fazer naquele momento. Isso é um grande remédio. Não posso dizer que te tiraria de repente de uma depressão, né? Porque isso é mais profundo e tem várias coisas envolvidas, mas que com certeza seria uma grande atitude fácil de você ter consigo mesma. No seu dia a dia, sem precisar de nada nem ninguém, apenas um celular, né? Com acesso a um YouTube aí da vida, que você poderia escolher músicas e simplesmente deixar elas fluírem e se expressar corporalmente, né? Já seria uma grande ajuda. O que nos leva, né, ao segundo música com propósito, muito sessão da tarde, que é a música Footloose, do filme desse mesmo nome, né? Que muitos de nós já devem ter visto, né, na própria sessão da tarde, que contava a história de uma cidadezinha do interior que proibia os jovens de música e dança. Pura repressão, né? Pelo fato, acho que, se não me engano, de um acidente que tinha ocorrido, onde jovens, acho que faleceram, e que foi muito regado, talvez a dança, a música, acho que a bebida, coisas nesse sentido, que levou, né, esse desfecho fatal, levando as pessoas responsáveis da cidade, no caso os adultos, a tomarem uma atitude tão insana dessas, né? De se proibir algo. A gente bem sabe que há séculos existe essa coisa da repressão, isso nunca funcionou, continua não funcionando, e hoje em dia temos jovens cada vez mais, né, as crianças, as pessoas que estão nascendo, muitas delas, né, na mais tenra idade, com seus propósitos internos muito bem definidos, a ponto de estar num corpo de um menino, dizendo para a mãe e para o pai: olha, eu sou uma menina, quando eu crescer eu quero ser uma mulher, eu quero me vestir como a minha irmã, ou eu quero me vestir de tal forma. Não são todos, é claro, mas boa parte deles já estão vindo com essa visão de mundo interna que propicia esse crescimento, e o crescimento do coletivo de uma outra maneira. Agora me fala, quem é que consegue ouvir essa música sem nem ao menos mexer o pezinho? Eu não consigo ouvir essa música sem querer dançar. Pra mim é impossível, porque simplesmente a música pop tem esse poder de trazer as coisas simples e práticas da vida, da nossa vida, para um outro patamar, mas dentro da gente, dentro do sentimento que a gente tem quando dança, quando acessa a arte dessa forma. E daí a gente já vai esquentando um pouquinho mais esse ritmo com o nosso terceiro música com propósito, On the Floor, Jennifer Lopez. Aqui nessa música a gente já pode dizer que tem duplos, triplos sentidos que essa música pode adquirir, porque em trechos da música em que ela fala: dance a noite toda, viva a sua vida e permaneça jovem na pista, deixe o ritmo mudar seu mundo na pista. Você pode levar essa frase para uma questão de viver a vida o melhor que você puder, como se essa pista também fosse a sua própria vida. Então você na pista não para, né? Ouviu essa frase de não pare na pista? Mas ao mesmo tempo, né, tem uma pegada aí de grande ostentação, poder e libertinagem que você pode levar para um outro viés se você quiser. Frases como: caia na pista, erga sua bebida,
bem como certas frases que nos levam à ação libertina, né, com relação a paixões. Nada contra, mas se você acaba saindo com todo mundo sem o menor quesito de observar questões, né, como quem é aquela pessoa com quem você está saindo, e até mesmo em quesito de periculosidade de você não conhecer as pessoas hoje em dia, você, querendo ou não, sabendo ou não, acaba por sofrer certas consequências das suas próprias atitudes. Então aí você já começa a ver a faca de dois gumes do mundo pop, né? E da cultura pop, que passa pela necessidade de uma filtragem do que você ouve, mesmo que você dance e se divirta com aquela música. Tem muitas músicas assim, né? No cenário nacional que a gente ouve, e fica ainda mais fácil da gente discernir o certo do errado do que, de repente, uma música de fora que você não sabe exatamente o que aquele artista está cantando. E aí a gente entra na questão da dança dos polos, né? Das faixas com que a gente assimila na nossa vida pelas atitudes, pelas questões vividas no dia a dia, de por onde a gente caminha, né? Mais para cá ou mais para lá, nesse sobe, né? E desce dessas faixas aí que constantemente a gente adentra e vive. E aqui, né, nessas próximas músicas e na vida com relação a várias coisas, cabe a gente trazer aquele conceito que já ouvimos dentro da espiritualidade, até de que não existe bem ou mal, mas apenas faixas, vibrações. Agora, se é verdade aquele conceito do sincronário da paz que fala do In Lakesh, né, que traduzindo mais ou menos seria esse todos somos um, em que sentido o polo positivo e negativo está em nós? Em algum sentido será que nas coisas mais corriqueiras, banais, não tão graves como essa questão lá, né, do escândalo de Hollywood, será que nós somos isso também? Será que somos essa deturpação? Mesmo que não nesse sentido tão grave, mas será que em algum lugar das partes obscuras não olhadas por nós, nos nossos pensamentos, sentimentos, ações, será que também somos abusados ou abusamos uns dos outros, mais ou menos como aquele conceito indiano que se diz que em toda pequena raivinha existe a mesma energia, a mesma vibração que existe numa guerra que nós apontamos o dedo? É muito comum, né, na espiritualidade tão aberta hoje em dia, principalmente depois dos podcasts, né, a gente vê tudo muito e misturado por aí, né? Coisas relacionadas aos mais diversos polos, aos diversos lados da espiritualidade. E acho que algo que tem muito a ver com isso que eu tô trazendo aqui, esse vídeo, é a questão que a gente conhece como os irmãos e as irmãs que lidam, usam a magia, as questões manipuladoras das energias, com o que a gente conhece de ir pela via da mão esquerda. E aqui eu não estou falando só a questão da esquerda, como Exus e Pombagiras, guardiões, amigos e amigas que nos protegem, mas eu estou falando de coisas como, por exemplo, algo que é trazido muito no podcast Isto Não É Podcast, por exemplo, com o pessoal de extrema esquerda, né? Não sei se está correto a forma como eu estou falando, mas do pessoal que gosta de se utilizar do polo negativo da força,
no sentido de fazer amarrações, usar a magia dessa forma, como às vezes uma reprimenda de algo que o outro me fez e eu bato na mesma moeda. Questões com sacrifícios e morte, muito presentes de uma forma muito natural no seu próprio ato do viver. E veja, se você olhar isso apenas como um olhar de polos e não especificamente como bem ou mal, existe uma probabilidade bem maior de você respeitar o que é no outro e dessa forma respeitar também o que é em você. A gente vê muito dentro da espiritualidade dita positiva uma questão às vezes de disfarçar, de consertar certos termos, maquiar, embelezar certas coisas que deviam ser ditas como são, não no extremo de uma manipulação e de um controle através do medo, como por exemplo quando você ouve dentro de algumas doutrinas, não se deve fazer isso de forma alguma, relacionadas a polos e escolhas muito propriamente do outro, minha, seja de quem for, que beiram também a ilusão e a deturpação, tanto quanto aquilo que de repente a gente possa estar criticando naquele que tem em lidar com a sua própria vida, às vezes até de forma magística, e com a vida do outro, um olhar às vezes tão ilusório quanto aquele que a gente possa estar discriminando ou criticando por tomar um caminho muitas vezes contraditório ao nosso. Se por um lado, alguém que escolhe um caminho dito de luz, vamos dizer assim, porque busca não prejudicar o livre-arbítrio do outro, e isso para mim, pelo menos neste momento de vida, me parece ser o melhor caminho e que eu não tomaria nenhum outro caminho que fosse o contrário desse, nesse quesito, e não necessariamente por um moralismo, porque eu mesma, dentro desses podcasts, já ouvi muitos desses irmãos comentarem o quanto é difícil partirem para esse caminho dito de mão esquerda, Por exemplo, pessoas que curtem e pautam as suas vidas com a visão da Quimbanda e falam de forma aberta de seus rituais, não totalmente, mas sabe-se muito mais hoje em dia porque é falado, do que se trata. Quais são os fundamentos principais que eles se utilizam para conseguir aquilo que querem? E ainda assim, eles levam nas costas, eles se machucam. Você ouve, diversas histórias deles muito comuns também, de quem escolhe pelo caminho, entre aspas, de tudo bem, e que também passa por muitos perrengues. E você, como alguém que escolhe trilhar esse caminho, de enfrentar as coisas e respeitar, o dito livre-arbítrio das outras pessoas e o seu dentro do que você consegue, você muitas vezes se pergunta, dentro de uma reflexão natural, se você observa, o que eles falam nossa, mas será que vale a pena ainda, então, trilhar esse caminho dito de mal, se os desafios e os perrengues são os mesmos? E aí, cai-se numa questão que um guardião meu já me trouxe com relação a isso, logo quando eu ouvi falar de Quimbanda a primeira vez, eu achei interessante as histórias das pessoas que iam lá e falavam as coisas. Ele falava assim para mim: olha as entrelinhas, tanto do dito extremo
extrema esquerda quanto da extrema direita, ou seja, qual caminho você estiver trilhando, né? E pergunte-se de verdade no seu coração se aquilo faz sentido para você. Porque se fizer, não interessa o que o outro tá falando. Não interessa você apontar o dedo na cara do outro e falar que ele tá errado. Se ele sente dentro dele que aquilo é verdade dele. Aliás, uma das coisas que eu acho que nós, ditos positivos, devíamos aprender com esses irmãos, porque eu acho isso incrível. Muitos deles têm uma honestidade com aquilo que eles fazem, que a gente muitas vezes tá aprendendo ainda a ter dentro do que a gente propõe a fazer. E eu acho que nesse quesito a gente podia muito aprender com eles. Muitos deles dizem de forma aberta e muito honesta, né, aquilo que é a verdade deles nesse sentido. Isso é assim, é assado. E podem haver, e há muitas diferenças, né, até contradições entre esses dois mundos tão distintos, né? E muitas das vezes, a gente estando num polo ou numa situação específica que tem uma parte dessa verdade que é o todo, a gente realmente não consegue entender como é a visão do outro, né? Muito menos sentir como é essa visão. E quando eu falo aqui que não existe bem e mal, né? Eu estou tentando enxergar o mundo desta forma porque já tinha ouvido falar, né, esse conceito, e a minha espiritualidade me traz isso às vezes, algumas vezes, para me explicar certas coisas. Mas pelo que eu entendo até agora, né, isso não quer dizer que não há consequências, né? Muito pelo contrário. Se não há, se trata apenas só de polos, né? Não existe aquele peso da moralidade que, além de existir a consequência natural, você bota mais peso ainda por uma questão de crença, de cabeça, de acreditar daquela forma. De forma que, bem ou mal, né, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Isso parece não mudar, seja qual for a faixa em que estivermos estacionados na vida. Independente, né, do polo que mais percebamos como certo na nossa própria vida, estamos crescendo ainda, né, com relação a esse nosso autorrespeito, ao respeito às escolhas que temos diante da gente e do mundo. E ainda muito pouco conhecemos, tanto em relação ao que escolhemos para o nosso próprio mundo, quanto daquele que está um mundo inverso àquilo que a gente acredita. Mas voltando aqui, né, ao sagrado feminino e as questões relacionadas à sensualidade, à sexualidade, vamos ao quarto música com propósito de hoje, que é Maria, de Hwasa, ou Maria, simplesmente como nós conhecemos aqui no Brasil. Essa artista, ela é uma coreana, e essa música em específico expressa, através da arte, toda a dor que ela passou, né, durante certos períodos da vida, com relação a padrões inatingíveis de beleza que as indústrias, a própria cultura e a aceitação do que é beleza dentro do cultural sul-coreano, mas também eu diria que dentro do padrão cultural de muitas culturas orientais, como o Japão, por exemplo, realmente esperam, né, das mulheres com relação à magreza, com relação o engraçado, né, é que coisas são muito levadas pelas questões culturais, realmente. Da mesma forma, na Coreia também, né, existem quesitos assim, tidos como belezas por aquela cultura a serem alcançadas, e muitas vezes com relação a corpo, por exemplo, ou você é magra, extremamente magra, ou você não é, né? A estrutura corporal de uma pessoa é algo muitas vezes que não dá para se mudar,
né? Nem deveria ser exigido essa mudança nesse sentido. Você é o que é. Então essa música, com relação a essa artista, fala muito dessa questão. Além do que esse nome, né, é o nome católico que essa cantora recebeu. Então é o nome dela também, Maria. Agora, uma coisa incrível que eu acho nessa música é a quantidade de simbologias existentes relacionadas à deturpação do sagrado feminino, né? Eu diria que muito mais Maria, né? Que eu acredito que esse Maria da Arruaçá é relacionada à mãe de Jesus, né? Mas eu diria que pelos elementos presentes, né, na coreografia e em toda a cenografia, né, teria muito forte ali a presença arquetípica e muito mais do que isso é de Maria Madalena, né? E também, né, uma ligação muito forte com aquilo que a gente chama aqui no Brasil de pomba gira. E, apesar, né, de nesse nosso mundo dual, né, existir muito forte a questão da promiscuidade por um lado com relação aos desejos, à sexualidade, né, em como nós levamos ela, fechar os olhos para uma necessidade mais que natural e muitas vezes totalmente humana de cada um de nós, me parece ser uma maldade ainda maior. Eu sinceramente não sei o que é pior, né? Se essa questão da gente entrar em ondas tidas como exacerbadas desse quesito, ou a repressão com a qual somos submetidas durante a vida devido às mais diversas situações. A gente muitas vezes se machuca e tenta, das melhores ou piores formas, sair, né, dessas situações e encontrar um ponto de equilíbrio, ou melhor dizendo, de felicidade daquilo que tem muito a ver comigo, daquilo que faz sentido, que vai me fazer feliz com relação a todas essas coisas. E onde tem um polo muito forte disso, vai ter com certeza o outro para balancear, né? Então, onde existem repressões muito fortes dentro de famílias, dentro de religiosidades diversas, de formas de ver, de crenças diversas, vai haver o polo negativo e uma hora ou outra a gente vai ter que acessar ele. Uma coisa que eu adoro nessa música é a mistura de tendências, né? Então, tem um certo período dessa música lá pelo final, que ela traz uma pegada assim meia latinizada, muito interessante, que combina muito, né, com o total da música. Eu achei muito interessante. Vale muito a pena conferir, dançar se quiser, mas principalmente, né, observar os arquetípicos, né, ali simbólicos, filosóficos, de um feminino, e aí você pode levar tanto para o homem como para a mulher, mas é muito comum a gente trazer isso na questão do feminino, né, que a gente precisa curar na gente, nós mulheres, e que eles brilhantemente esfregam na nossa cara, com todas aquelas situações mostradas ali no vídeo. E nessa mesma pegada, só que mais abrasileirada, né, de forma que não foge ao tema, nós temos Rita Benedito na sua música Sete Marias, desse olhar muito feminino e muito sagrado de Pombagira. E dentro disso eu aproveito esse momento aqui, né, para dedicar um salve, né, a essas mulheres maravilhosas das nossas vidas, que são as nossas amadas pombagiras, sempre a nos ensinar nessa magia do ser mulher, né, no mundo tão machista, inclusive entre mulheres, e nos conta, né, que a feminilidade é algo muito pessoal e intransferível e digno. Portanto, que devemos olhar com bastante carinho dentro de nós mesmos, sem pudor nenhum de ser quem a gente é.
e de nos tornarmos aquilo que a nossa alma mais almeja, mais deseja na vida dela e nossa, e que a liberdade é algo que nenhum dinheiro consegue comprar. E na verdade se trata disso esse vídeo, né? Baseadas nessas inversões de valores, né? Para um lado ou para outro, que a cultura pop tão bem consegue nos trazer e consegue refletir coisas nossas através da arte, que a gente precisa aprender primeiramente a olhar e a depois a lidar e curar o que deve ser curado, cada um dentro de si. O que nos leva ao sexto Música com Propósito de hoje, que é Greatest, da Sia. Se você não conhece ainda as músicas dessa mulher, vale muito a pena conhecer, né? São músicas que trazem um conteúdo reflexivo bastante grande. E essa em si, né, que aliás eu amo, ela traz de uma forma lúdica, de uma forma irada, forte, não tem outra palavra para dizer, foda mesmo. Ela traz a questão da liberdade, a questão de não desistir de si, da própria essência, não importando que situações que você esteja vivendo, mas vivendo o melhor de si. Essa é uma daquelas músicas que eu diria que, se você estiver precisando entrar em contato com a tua alma, ouça essa música de verdade, em silêncio, só consigo, e dance de um jeito que nunca dançou antes, pedindo lá dentro para aquele teu poder intrínseco, para aquela sua força chamada alma dentro de você se manifesta agora. Quero você aqui comigo no meu corpo. Esse é o tipo de música para quem gosta de trabalhar-se através da inteligência corporal, que nunca deveria passar batido na vida de ninguém, porque puxa uma força das suas entranhas e te faz lembrar que, independente do quanto você se sinta cansada, cansado, você está vivo, viva e respirando. Qualquer uma dessas músicas que eu trouxe aqui, como essa próxima que eu vou trazer, como qualquer uma que vier à sua mente ou seu coração de ser expressa corporalmente por você, deve ser expressada da tua alma, daquilo que é a tua essência primordial e daquilo que está falando com você naquele momento, né? Não se apegue tanto a questões de expressões corporais como você de repente possa ver no vídeo que a artista esteja fazendo, mas busque a sua expressão. Quando se trata de trazer curas para a gente mesma, através de uma música dita popular ou pop, isso é muito importante. Não só as pop, mas qualquer outra, clássicas, de determinadas culturas específicas, né? Ainda mais quando você está tentando se conectar com a alma que aquela música está tentando trazer e, através da sua, promover um link interessante de conexões que te fale algo sobre a sua dor ou sobre como seus conteúdos internos querem se expressar e conversar com você através dessa música. Isso tem muito a ver com a sétima música desse Música com Propósito, que é da Lady Gaga, Born This Way. Essa música fala, né, principalmente, independente do que dizem dela, porque tem muitas visões, alertas, né, com relação a simbologias que seriam disso ou daquilo, querendo trazer essa ou aquela informação. Mas para mim, sinceramente, o que essa música traz é literalmente e grandiosamente um grande foda-se, né, a questões de amarras sociais que te prendem a algo que não é você.
E ela traz, né, um grande grito às questões de gênero. Mas eu diria que qualquer pessoa que tiver essa sensação de não, ou que teve na vida, em algum momento, essa sensação de se sentir calado, calada por algo que não podia ser, vai se identificar com essa música. Eu me identifico extremamente com essa música. Danço loucamente se me der na telha, expressando as minhas vontades, loucuras, amor pela minha vida, por este corpo aqui que me acolheu da melhor maneira que eu puder, sem pudor ou medo de ser feliz, pelo menos enquanto danço. Acho que tá aí, né, um dos motivos pelos quais eu sempre amei música pop, continuo amando e acho difícil deixar de amar. Portanto, eu deixo em aberto, né, essa reflexão que eu trouxe, baseada nas questões atuais do mundo pop, do mundo do entretenimento, porque a gente sabe, né, que essas questões vão muito além, né, ou seja, o buraco é muito mais embaixo e não tem, acho que nem a função nossa, né, de cidadão comum, trazer um veredito desta ou daquela forma, né, com relação a coisas que a gente nem imagina porque não vive, né? A gente pode curtir e tudo mais, mas a gente não tá no mundo deles nesse sentido, vivendo as questões deles e participando desse universo como é, né, a realidade de muitos desses artistas, de pessoas famosas aqui e ali, ou de outros campos e aspectos que a gente nem faz ideia do que ocorra realmente ali pelos bastidores. Acho que isso não tira a contribuição de nenhum deles para a humanidade e a coletividade de uma forma geral. Assim como não tira esta minha contribuição, né, com aquilo que neste momento eu sou capaz de fazer como melhor para o todo em geral. Isso é algo interessante, né, daquela figura do Tao, onde dentro do grande Yang tem o pequeno Yin, e dentro do grande Yin tem o pequeno Yang ali. E apesar de um estar dentro do outro, eles não se misturam, mas se permeiam, né, infinitamente e indefinidamente. E eu termino esse vídeo com uma frase que eu aprendi na época do teatro, né, ao estudar a vida da Elke Maravilha, que ela falava mais ou menos assim. Não vou lembrar exatamente, tá, as palavras, mas era mais ou menos isso que ela queria dizer. Ela dizia que a nossa sociedade é uma sociedade totalmente hipócrita com relação a como ensinamos os jovens, onde não se pode ser totalmente mal, ou seja, não se tem espaço para a gente trazer nossas sombras, e dessa forma também não pode ser tão bom, e dessa forma acabamos por não ser nada. Então, se vivemos essa sociedade completamente deturpada, onde coisas como essa que eu trouxe aqui no vídeo emergem e causam esse escândalo todo e causam essa sensação de repúdio, né, total na gente, a gente talvez precise saber dentro de nós mesmos, de cada um de nós, o tamanho real da nossa sombra. Isso talvez não seja nem fácil e nem simples de se fazer, né? Mas começa por um auto-olhar daquilo que nos incomoda dentro da gente, e de uma autoaceitação, né, disso que a gente tem como feio, como algo que deve ser escondido, reprimido dentro de nós, da nossa sociedade, das nossas crianças. E não tem outro jeito, né, se não acolhermos isso. O olhar que às vezes o outro pode não estar então assim, tão distante de mim com relação às falhas e às faltas que precisou passar. O que me leva a questionar é quem eu sou e quem eu posso ser agora e dessa forma no futuro, para que o meu mundo interno possa ser melhor de se viver.
porque sou só eu que vivo aqui dentro, né? Sou só eu que sinto aquilo que sinto, as coisas boas e as ruins, de se estar nesse corpo, de se estar vivendo esse personagem. E eu vou colher os frutos mais diretos nisso, né? Porque se trata da minha vida, mas todo o coletivo também vai colher. Se forem bons, que bom, né? Não só para mim, mas para todos. Agora, se forem ruins, eu acabo sofrendo e todos sofrem de algum modo comigo. No meu meio, né, nas famílias, nos grupos e finalmente de forma coletiva e planetária maior. Bem ou mal, querendo ou não, trata-se, né, da evolução e da evolução das nossas consciências pessoais para o algo maior que a gente nem sabe definir e que nos leva a escolhas conscientes ou não, sendo legais ou não, por esse coletivo. Até o próximo vídeo.